Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos estudar os crimes previstos no artigo 208 ao 211. Esses crimes, eles preveem uma violação, uma violência ao sentimento religioso e ao respeito aos mortos. Para nós compreendermos essa tutela jurídica, eu coloquei para vocês no início do vídeo uma frase de Nietzsche, no livro Assim Falava Zaratustra, em que ele fala assim: esses são os meus inimigos, mas nós estamos ligados pelo mesmo sangue, meu sangue está ligado ao deles. Por que eu coloquei essa frase? Porque essa frase ela tem a ver com respeito. Em que pese eu não gostar daquelas pessoas, em que pese essas pessoas serem minhas inimigas, eu devo respeito. Então, o elemento moral, o respeito, é o elemento que vai nortear toda a compreensão dos artigos que nós vamos ver hoje, dos tipos penais que nós vamos ver hoje. Tem algumas características bem interessantes. Esse tema da nossa aula parece ser um pouco assim, fúnebre e tal, mas desperta algumas questões interessantes que nós vamos ver, coisas recentes, por exemplo, algumas sátiras que aquele canal Porta dos Fundos faz. Então tem algumas coisas muito interessantes relacionadas também à manifestação, protesto, reivindicação de direitos, às vezes, muitas vezes de forma agressiva, para chamar a atenção, né, de um outro grupo, de um grupo conservador. Nós vamos ver tudo isso. Então tem algumas coisas bem interessantes. E para a gente entender, eu vou colocar para vocês, como eu tenho feito, o artigo na tela e eu vou comentar junto com vocês, tá bom? Vamos começar pelo artigo 208. O artigo 208, ele prevê o seguinte: escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então, é o seguinte, o que nós temos que observar no artigo 208? Qual que é o núcleo do artigo 208? Nós temos que entender que ele traz os seguintes verbos: escarnecer. O que significa escarnecer? Significa debochar, rir do outro, rir daquilo que o outro acredita, fazer uma chacota, um bullying com o sentimento do outro, com as crenças do outro. Então, escarnecer significa isso. Então, escarnecer de alguém. O que é escarnecer de alguém? Então, escarnecer tem que ser de uma pessoa em especial. Para configurar esse tipo penal, eu não posso simplesmente escarnecer, por exemplo, de uma ideologia ou de um conjunto de ideias, um sistema de ideias no qual eu não acredito. Se eu fizer apenas isso, debochar, fazer um post na internet de uma forma desrespeitosa àquele sistema de ideias, isso por si só não caracteriza o tipo penal do 208. Ele exige que seja de alguém em especial. Então, por exemplo, se alguém debochar da minha religião, falar assim: ai, Ana Paula, você é uma idiota porque você acredita nisso, nisso, naquilo. Ai, você é uma burra porque você acredita nisso. Se a pessoa fizer isso, essa crítica, de uma forma desrespeitosa a uma pessoa em especial, ou a um grupo de pessoas que pode ser definido, pode ser delimitado, exemplo: nossa, a família da Ana Paula acredita nisso, ai, que pessoal ridículo, ai, sabe, a turma, a sala de aula lá da Ana Paula, eles pensam assim, ai. Pessoas que a gente pode dar nomes para elas, que a gente pode delimitar, esse tipo é um tipo que vai configurar o tipo penal 208 naquilo que toca em escarnecer de alguém. Um outro elemento importante que eu grifei para vocês é publicamente. Então, não basta que a pessoa fale isso para mim, entre quatro paredes, por exemplo: ai, Ana Paula, eu queria te falar uma coisa, sabe? Essas coisas que você acredita, esse Deus que você acredita, ou essa falta de Deus, ou esse Deus que você não acredita, nossa, isso é tão ridículo, tão babaca. Se falar isso comigo em particular, não vai configurar o crime do 208. É preciso que seja publicamente, e além de ser público, vamos supor,
Estamos em um ambiente público. Eu estou num parque, numa pracinha, e uma pessoa chega para mim e fala assim, Ana Paula, senta aqui, quero conversar com você. Sabe essas coisas que você acredita? Ridículo. A pessoa está em um ambiente público, nós estamos numa praça, e ela falou isso para mim. Não é suficiente ainda, é suficiente que seja na presença de outras pessoas, além de ser público. E, se não for na presença de outras pessoas, pode ser no ambiente virtual, porque no ambiente virtual, nós estamos dando a possibilidade de outras pessoas assistirem. Então, nós temos que ver escarnecer de alguém, tem que ser de uma pessoa em especial, de forma pública, e esse público não basta ser em ambiente público, tem que ser na presença de outras pessoas. Por motivo de crença ou função religiosa. Então, a pessoa tem que estar motivada. Ao fazer aquele deboche, ao fazer aquele escárnio, tem que ser por motivo da minha religião, ou da minha crença, ou da minha descrença. Entenderam? Então, ela tem que estar motivada. O que leva aquela pessoa a debochar de mim? É a minha crença. É isso tudo que vai fazer com que a gente fique enquadrado no artigo 208. Esse é um verbo, escarnecer. Agora, existem outras formas de a gente enquadrar no 208, que é impedir ou perturbar. Impedir ou perturbar, o que significa? Impedir é interromper totalmente a realização de algo que esteja acontecendo ou vai começar a acontecer. E perturbar é atrapalhar, de uma forma em que eu não tenha o sossego suficiente para dar continuidade àquilo que eu estava fazendo. E o que seria isso que eu estava fazendo? Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Então, se a pessoa chega numa igreja onde está acontecendo uma missa, ou em um ambiente onde está acontecendo um culto, ou em um ambiente onde está tendo uma cerimônia religiosa, ou um evento de um culto religioso, se ela chega, impede que aquele culto aconteça, aquela cerimônia aconteça de uma forma completa, ou ela atrapalha, ela incomoda de forma que não seja possível o prosseguimento daquele culto, ela vai se enquadrar no artigo 208, no verbo impedir ou perturbar. Um outro verbo, que é uma outra forma de se enquadrar no tipo penal do 208, é vilipendiar. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. O que seria isso, vilipendiar? Vilipendiar é tornar vil, é desprezar, é menosprezar, é desrespeitar, é ofender. Aí, qual que é o objeto? O que eu teria que desrespeitar? O que eu teria que vilipendiar para eu estar enquadrada nesse artigo? De uma forma pública, como eu expliquei para vocês, um ato ou um objeto de culto religioso. Por exemplo, um casamento religioso. Se eu desrespeito um casamento religioso, no sentido de... Se eu falo com a pessoa, você sabia que é ridículo o casamento religioso, que não tem valor nenhum, que isso é uma cultura tradicional, conservadora, que é cafona, e falo isso para a pessoa de uma forma que eu estou desrespeitando aquele ato religioso dela, do casamento, por exemplo, ou um objeto. Um objeto é o que a gente pode ter mais exemplo frequente. O que seria um objeto de culto religioso? Imagens sacras, qualquer objeto que remeta a uma religião, de uma forma que tenha um sentido sacramental, um sentido religioso, um sentido para aquela pessoa que remete ao sagrado para ela. Pode ser qualquer tipo de objeto que tenha essa conotação, esse sentido para o sujeito daquela crença. Por exemplo, não sei se vocês vão saber, porque já tem um tempo já que isso aconteceu. 2005, houve... Charlie Hebdo fez uma charge, uma caricatura de Maomé. Isso daí desencadeou uma série de críticas, porque para as pessoas, que acreditam que Maomé e tal, elas entendem que aquilo foi uma afronta, entendeu? Foi uma blasfêmia, foi um pecado, que não poderia ter feito isso de jeito nenhum. Não se faz caricatura de Maomé.
Um outro exemplo é o exemplo de um pastor evangélico. Ele foi a público no canal de televisão e chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que foi no dia 12 de outubro, que é o dia dela, que o Brasil comemora, né, o dia da padroeira Nossa Senhora Aparecida. Ele foi a público, pegou a imagem e chutou. Um outro exemplo também foi uma pessoa que pegou uma latinha de refrigerante e falou: olha, esse objeto é como se fosse um santo, tem o mesmo valor de um santo. Bom, tem mesmo. Eles se enquadraram no artigo 208. Como que nós vamos saber? Sabe por quê? Porque é o seguinte: fazer charge, fazer crítica, sátira é permitido? Ou isso afronta o sentimento? Até que ponto o direito ele tem que tutelar o sentimento de desconforto daquela pessoa? Olha, exemplo, eu como uma pessoa católica, eu me senti desconfortável ao ver aquela imagem na televisão. O direito tem que preocupar com o meu sentimento, com o sentimento de desconforto. E se aquilo era mesmo uma manifestação? Um exemplo que vocês talvez tenham ficado sabendo, que é da Marcha das Vadias. Na Marcha das Vadias havia um grupo de pessoas em que eles pegaram imagens sacras, imagens de santos, e fizeram gestos obscenos, fizeram algumas coisas com essas imagens que os católicos se sentiram muito ofendidos. E recentemente o Porta dos Fundos, fazendo aquele especial de Natal, os católicos também se sentiram, cristãos, católicos, não só os católicos, mas os cristãos, todos os cristãos de modo geral, se sentiram ofendidos com a figura que eles colocaram, a figura de Jesus gay, por exemplo. Agora no carnaval recente também, carnaval de 2020, houve a escola de samba, que também representou Jesus de várias maneiras, tal. Isso causou um desconforto muito grande nos cristãos. Bom, a pergunta que se faz é: deve-se punir essas manifestações de pensamento? As críticas, as sátiras, elas devem ser punidas? E que tipo de objeto pode ser considerado sacro, sagrado? Por exemplo, as imagens de santo, de gesso, de madeira que estão sendo fabricadas, elas lá na fábrica, elas são consideradas sagradas? Ou elas precisam passar por um ritual sagrado para elas se tornarem sagradas? Isso é importante, porque se a pessoa ela pega um objeto e ela pratica comete algum ato que é considerado desrespeitoso por aquelas pessoas que acreditam naquela religião. Só que aquele objeto ainda está lá na fábrica, a pessoa comprou na loja, não está revestido para essa pessoa que ofendeu, não está revestido de nenhum símbolo, de nenhuma simbologia, de nenhum sentido. Entendeu? Então ela deixa quebrar, por exemplo, deixa cair, quebra, junta todos os cacos e joga fora no lixo. Talvez uma pessoa católica, ela não fizesse isso. Talvez ela tivesse todo um ritual com cuidado com aquela imagem que foi quebrada. Então, é o seguinte, as respostas para essas questões é a seguinte: a maior parte da doutrina entende que o objeto, enquanto ele está na fábrica, a hóstia sagrada, por exemplo, enquanto ela está sendo fabricada, ela não passa de um objeto simples. Ele não tem a qualificação, ele não tem a qualidade de sagrado. As imagens santas, então, antes delas serem abençoadas, ou antes delas passarem por um ritual, né, a partir do momento em que elas vão se tornar abençoadas, sagradas, bentas, eles falam muito isso, né? Essa imagem é benta, esse terço ele foi abençoado, ele está benzido, está bento. Enquanto não acontece esse ritual, ele é apenas um objeto simples. Então, ele não é considerado um objeto de culto religioso. É só a partir do momento do ritual em que ele é considerado. Porém, existem decisões que entendem que sim, que não precisa passar por um ritual sagrado, que aqueles objetos na fábrica já são objetos considerados de culto religioso. Então, quando a gente vai falar de religião, eu quero ser bem clara, apesar dos meus exemplos ficarem limitados à Igreja Católica, ao cristianismo, talvez eu fale isso até por causa das minhas referências,
o que eu estou dizendo se refere a todas as religiões e não a uma religião isoladamente. Talvez as pessoas, quando, vamos supor, cristãos, quando eles assistiram, ouviram ou assistiram toda aquela polêmica em torno, né, da charge, da caricatura de Maomé, eles talvez tivessem pensado assim, gente que mal tem fazer uma charge, que mal tem fazer uma caricatura. Só que talvez quando eles viram um pastor evangélico chutando a imagem de Nossa Senhora, aí eles ficaram ofendidos. Não, isso não pode. Não, o que vale para uma religião vale para todas. Se não pode fazer caricatura, também não pode chutar a imagem. Se pode fazer a caricatura, pode chutar a imagem enquanto objeto. Agora, se você entra numa igreja católica, por exemplo, pega uma imagem sacra que está lá e você faz esse tipo você tem esse tipo de conduta, de desrespeito, de quebrar, de estragar aquela imagem, aí é um objeto de culto religioso. Se essa imagem já passou por todo aquele sentido sacro, ok? Aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: blasfêmia. Blasfêmia é uma crítica a um sistema de ideias, ou é uma crítica a uma pessoa. Bom, crítica é permitida? Blasfêmia, ela é criminalizada no sistema penal brasileiro? Não. A blasfêmia não é crime. Isso é importante porque o tipo penal do 208, ele não traz o verbo blasfemar. Ele traz outros verbos, como eu disse para vocês: escarnecer, vilipendiar, impedir ou interromper uma cerimônia de culto religioso. Então, a blasfêmia não é criminalizada no direito penal brasileiro. Então, considerando que ela não é criminalizada, houve, né, a tipificação com esses outros verbos. Aí a gente tem que fazer, assim, uma ponderação. Qual que é o limite? Porque nós estamos no Estado Democrático de Direito, é permitida a crítica, a manifestação, a liberdade de pensamento. Ela é permitida. O que você tem que ter como limite é o seguinte: você não pode desrespeitar, ofender uma pessoa publicamente na frente de outras pessoas por causa da religião dela, ou das crenças, ou das descrenças dela. Entendeu? Da mesma forma que eu posso não acreditar em nada, o outro pode acreditar em tudo. E da mesma forma que eu acredito em um Deus, o outro também acredita em um Deus. E talvez o meu Deus seja diferente do dele. E aí tem que haver o respeito. Então, o que não pode no Estado Democrático de Direito é a crítica ofensiva pessoal pública. Ok? Assim fica delimitado o tipo penal do 208. Aí eu trouxe aqui para vocês uns exemplos que eu já até expliquei, das marchas das vadias, em que elas estavam manifestando. Porque, gente, não tem como a gente delimitar o que é uma crítica grosseira, o que é uma crítica agressiva. A crítica, ela é livre, mesmo que seja grosseira, mesmo que ela seja, mesmo que você não goste, mesmo que ela venha de uma forma desconfortável. Nós temos o direito à crítica, nós temos o direito à livre manifestação do pensamento. Entender? Então, é por isso que é permitida a crítica, as sátiras, a gente também, as sátiras. Nós tivemos também um exemplo de museu, artistas, né, que fazem críticas a um sistema de ideias e tal, e aí a pessoa vai na exposição daquele artista, se sente ofendida com o que ela vê. Então, a arte, ela é permitida, a expressão do pensamento é permitida. O que eu ressalto aqui para vocês é o seguinte: o que não pode, eu já havia falado e eu falo novamente, é você ir até o local onde a pessoa expressa aquela fé e praticar atos ofensivos àquela pessoa. Porque deixa de ser uma livre crítica de pensamento para se tornar uma ofensa. Você, por exemplo,
Seja católico, não seja, você entra numa igreja católica e começa a desrespeitar a pessoa que está lá realizando, né, a sua liberdade de fé e tal. Você está lá num local que é considerado por aquela pessoa sagrado, você está dirigindo a sua crítica ofensiva à pessoa individualmente ou àquele grupo de pessoas delimitado, definido, como eu disse, a família dela e tal. Ou aquela comunidade, aquelas pessoas que podem ser especificadas de uma forma pública. Isso você não pode fazer. Você pode fazer uma coluna, ter uma coluna no jornal, ter um canal no YouTube, onde você vai apresentar todas as críticas que você tem a todas as religiões. Ou não, ou você pode ter um canal em que você explica sobre algumas religiões e as pessoas nos comentários podem apresentar as críticas dela, discordando ou concordando. Entenderam? Então, o artigo 208, ele traz 3 hipóteses para cometimento desse crime, para configurar o tipo penal previsto no artigo 208. Quais são essas 3 hipóteses? Só para a gente fazer uma revisão. Na primeira hipótese, os requisitos são a uma pessoa e de forma pública. Se o fizer apenas a um sistema de ideias e crenças, não deve ser feito... Se fizer apenas a um sistema de ideias, não. Deve ser feito a uma pessoa específica. O segundo, impedimento, que é algo completo. Você impede que realize, que dê continuidade àquilo que já começou, ou você evita que comece. Ou perturba. Perturbar é de uma forma parcial, é um incômodo que vai fazer com que a pessoa não prossiga naquela cerimônia que ela estava, com o sossego necessário que ela precisa. E o terceiro, vilipendiar, tornar vil, ato ou objeto de culto religioso. Exemplo, cuspir em uma hóstia. Essa hóstia ela está repleta de significados. Ela não está. Ela tem muitos significados. Porém, se ela ainda está na fábrica, ela pode ser considerada como um objeto qualquer. Se ela já está, já passou pelo ritual, né, que a tornou sagrada, já é um objeto de culto religioso. Vamos ver aqui. Bom, então, visto o artigo 208, vamos ver agora o artigo 209. Vou colocar na tela para a gente ler junto, tá bom? Capítulo 2º, dos crimes contra o respeito aos mortos. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. O que é cerimônia funerária? Funeral, velório, cremação, enterro. Isso é uma cerimônia funerária. Então, tem que ter a ver com um funeral. Por que eu estou ressaltando isso? Porque não é uma simples cerimônia religiosa. Muitas cerimônias de funeral, elas vão acontecer por meio de uma cerimônia religiosa. Contudo, exemplo, missa de corpo presente, missa de 7º dia, é missa, é cerimônia religiosa. A cerimônia de funeral, ou a cerimônia funerária, ela tem que estar relacionada com o enterro da pessoa, com o sepultamento da pessoa. Vamos continuar. 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. É uma infração de menor potencial ofensivo. Tá, e o parágrafo único também traz. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Mesmo havendo a violência, mesmo sendo majorado pela violência, a pena vai continuar sendo, o crime vai continuar sendo um crime de menor potencial ofensivo. Aí agora eu quero conversar com você sobre isso. Qual é o bem jurídico protegido? Vocês já pararam para pensar? Crime contra o sentimento religioso. Ou crime contra o respeito aos mortos. Qual que é o bem jurídico tutelado? Seria o sentimento religioso? Seria os mortos? Como assim? Bom, no tipo penal do 208 é o sentimento religioso, é o respeito àquele sentimento religioso da pessoa. Ok. E no 209?
209, que trata impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Também é o sentimento da pessoa, é o luto, é o sentimento, é aquele sentimento, aquele momento que a pessoa tem do último adeus, a despedida da pessoa para aquele ente querido, aquele ente amigo, aquele familiar. Então, é o sentimento da pessoa, aquele sentimento de luto, de perda da pessoa naquele momento da vida dela. Então, se você chega num velório, fazendo um escarcéu, por exemplo, você está com qualquer tipo de problema com a pessoa que está ali naquele velório, despedindo do amigo, qualquer probleminha, vamos supor que a pessoa está te devendo, não te paga, e você vê ela lá naquele velório toda chique, perequetada, e parecendo que ela está gastando muito e não te paga. Você vai falar assim, fulano, você não vai me pagar, não sei o que, você está aqui nesse velório, fazendo de conta que você está triste, mas na verdade eu sei que você está feliz, qualquer coisa do tipo. O que acontece? Você está interrompendo aquele momento da pessoa, de luto, entendeu? Um momento do velório, está atrapalhando o sepultamento, está atrapalhando o enterro. O sentimento daquela pessoa, ele está sendo agredido. O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, pode ser familiares, amigos ou qualquer pessoa que tenha uma relação com o morto, ok? Violação de sepultura ou urna funerária. Vamos estudar agora, então, o artigo 210. O que está previsto no artigo 210? Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Bom, vamos ver, então, essas palavras do artigo 210. Violar. O que é violar? Quebrar, estragar, arrombar, ou profanar. O que seria profanar? Ofender. Sepultura. Aqui, o artigo 210, ele traz a palavra sepultura ou urna funerária. Por quê? Porque sepultura é uma coisa e urna funerária é outra. O que é a sepultura? É onde você vai sepultar a pessoa, por exemplo, no cemitério. Pode ser aquele local onde enterra, pode ser na parede, pode ser no chão. E a urna funerária é o chamado caixão. É o caixão, né, que é onde a pessoa fica para poder fazer a cerimônia de velório. Ou urna funerária. Pode ser também um reservatório das cinzas, se a pessoa foi cremada. Então, pode ser o caixão, o reservatório das cinzas, onde está as cinzas da pessoa que foi cremada, ou parte do defunto. Porque talvez o cadáver não esteja lá de uma forma completa. Vamos supor que aconteceu um acidente e a pessoa, ela não conseguiu recuperar todas as partes do corpo. A pena de reclusão de 1 mês a 3 anos e multa. É uma infração de médio potencial ofensivo e sabe por que é de médio potencial ofensivo? Porque agora há uma agressão ao patrimônio também. Entendeu? Há quebrar, violar no sentido de quebrar ou arrombar. Então, há também essa questão do patrimônio. E em que pese, ser um crime uma infração de médio potencial ofensivo, ele admite a suspensão condicional do processo. E eu quero fazer para vocês algumas perguntas. Quais são as condutas típicas do artigo 210? Violar, profanar, isso, violar ou profanar? Isso, violar ou profanar. Qual que é o objeto material do crime? Sepultura ou urna funerária. Para configurar o crime, tem que ter alguém lá dentro? Tem que ter um cadáver lá dentro? Porque se eu chego, por exemplo, num lugar, eu vejo, vamos supor que eu sou aquele tipo de pessoa criminosa, que eu adoro violar ou profanar urnas, por exemplo. E eu chego em um lugar, tem uma urna, ela tá vazia. Será que eu vou cometer esse crime? Pois há uma divergência na doutrina. Há quem entenda que tem que estar com o defunto dentro, ou as cinzas, ou parte da pessoa morta dentro. E há uma outra parte da corrente que entende que não, que mesmo estando vazia vai cometer esse tipo de crime.
E quem entende, né, que vai cometer esse tipo de crime, independente se está vazia ou não, é o Luiz Regis Prado. Só mesmo para vocês tomarem nota. Outra coisa interessante. É possível o delito do 210 ocorrer por meio de palavras? Porque quais são os verbos? Os verbos são violar e profanar. Eu posso fazer isso? Eu posso profanar por meio de palavras? Posso. Posso profanar por meio de gestos? Posso. Por meio de atos? Posso. Então, qual que é o elemento que vai definir, que vai configurar o 210? A publicidade. Eu tenho que dar um caráter público ao meu ato, ou ao meu gesto, ou às minhas palavras escritas ou verbalizadas. Eu tenho que dar publicidade àquela agressão. Dar publicidade ao desrespeito ao sentimento daquela família enlutada, à memória daquela família enlutada. Eu tenho que demonstrar publicamente o meu desrespeito aos mortos. Bom, subtrair objetos sobre urna ou sepultura sem violar, sem profanar, configura o crime do 210. Por exemplo, tem um arranjo de flor maravilhoso. Eu vou lá no cemitério, eu vejo aquele arranjo maravilhoso, falo, ai meu Deus, que arranjo lindo, adorei essas flores. Se eu subtraio, que tipo de crime que eu vou responder? E também a divergência na doutrina, há aqueles que entendem que é o crime de furto, mas há quem entenda que também eu estou estragando, estragando mesmo aquela sepultura. Estou praticando um ato que está, um ato que é como se fosse aqueles arranjos de flores, aquela coroa, ela também pertence àquela sepultura. Vamos fazer uma pausa e daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, é o seguinte, se eu subtrair um objeto que esteja sobre uma sepultura ou sobre uma urna funerária, vamos supor um crucifixo, um jarro de flor, um terço, alguma coisa que esteja sobre, com o intuito de violar a urna ou a sepultura, eu vou responder pelo 210. Porém, se o meu intuito for somente subtrair um objeto, sem ter a intenção de violar a sepultura ou a urna, eu vou responder por furto, pelo artigo 155, ok? Então, vamos agora no artigo 211. Eu até comentei com vocês no início do vídeo que nós iríamos só até o 211, mas é até o 212, tá bom? Vamos ver. O artigo 211, ele traz a seguinte redação: destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Esse é um tipo penal misto alternativo, ou seja, se eu conjugar os três verbos destruir, subtrair ou ocultar, ainda assim eu estarei cometendo um único crime. A pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, e é um delito, né, uma infração de médio potencial ofensivo. O 212, ele já traz um outro verbo, que é vilipendiar. Nós já vimos o que significa, que é desrespeitar, menosprezar, vilipendiar cadáver. O que significa vilipendiar cadáver? Vamos na redação do artigo 212. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Bom, é ainda um crime também, um delito de médio potencial ofensivo e admite a suspensão condicional do processo. E o que significa vilipendiar cadáver ou cinzas? Vilipendiar pode ser, um tipo, né, que é de execução livre. Um tipo penal de execução livre, ou seja, eu posso concretizar esse delito por meio de vários atos, gestos, palavras, entendeu? Então, não é só por meio de uma ação específica. Ele é livre a forma de execução. Então, eu posso, por meio de palavras, que eu as torne pública e tal. Só que o que eu quero chamar a atenção a redação, ela traz cadáver ou cinzas. Aí eu pergunto para vocês, esqueleto. Esqueleto também está contemplado nessa redação? Sim, está contemplado. Noronha entende que está porque a redação traz os extremos, o cadáver e as cinzas. E entre esses dois existe o esqueleto, que está também protegido pelo tipo penal do 212. O objeto material é o cadáver, as cinzas ou o esqueleto, né? O que significa cadáver?
significa que é o contrário de pessoa viva. Por que que eu falo isso? Porque existe aquela questão do canibalismo. O canibalismo, ele só vai configurar o artigo, né, o tipo penal previsto no 212, se o canibal, né, se a pessoa que estiver praticando canibalismo, se ele estiver comendo carne de pessoa morta. Carne de pessoa viva? Não. Eu falo isso porque existe essa hipótese. Até recentemente eu vi um filme que acontecia isso. Uma tribo de canibais, eles sequestravam pessoas para poder tirar partes do corpo dela. Amputavam o braço, comia aquele braço e a pessoa se mantinha viva. Não inclui no 202, porque o 202 tem seu cadáver. E aí eu vou indicar para vocês uns filmes só a título de ilustração mesmo. Que tem um filme... Vivos, de 1993, e As Aventuras de Pi, de 2012, que retrata bem essa questão. Agora, se houver a questão, a figura, o elemento, estado de necessidade, como, por exemplo, sobrevivente de um acidente aéreo, cai numa floresta, cai numa neve, em um lugar de difícil acesso, em que elas vão ficando ali, alguns sobrevivem, outros não. E os que sobrevivem, para continuar sobrevivendo, eles precisam comer carne dos seus companheiros que não sobreviveram, a carne dessas pessoas que estão mortas, não configura o 212, porque não existe dolo, porque existe também o estado de necessidade. Em relação a postar fotos de cadáveres na internet, como a gente vê que pode acontecer. Existe um caso que ficou famoso, que teve muita repercussão, que é o do cantor, né, Cristiano Araújo. 3 pessoas foram condenadas porque tiraram foto de partes do corpo do Cristiano Araújo e divulgaram na internet. Eles foram condenados pelo artigo 212. E é o seguinte, essas pessoas, elas estavam, ao tirar as fotos eram para fins altruísticos, eram para fins científicos, era para fins de elevar naquele sentimento de luto da família, era para preservar, eram fotos, eram publicações com um fim respeitoso. Havia o respeito ao tirar essas fotos, ao postar essas fotos? Não, não havia. Então havia um desrespeito, porque como se já não bastasse a dor da família de ter perdido um ente querido por uma tragédia, por um acidente. Essas pessoas ainda tiveram que conviver com essas imagens circulando na internet. Então, as pessoas foram condenadas pelo 212. Aí eu pergunto para vocês, e quem compartilhou? A pessoa que compartilhou também? Então, compartilhar fotos de cadáveres nessa situação não está previsto no Código Penal. Então, se não está previsto, a gente sabe que pelo princípio da tipicidade, a pessoa não pode responder. Agora, existe a questão, mas se a gente compartilhar fotos de crianças nuas? Não, aí existe esse tipo penal. Aí isso está previsto, é proibido compartilhar fotos de crianças nuas. Então, compartilhamento de cadáveres até então não está previsto como um delito penal. E se a pessoa o faz por mera curiosidade também, ela não vai responder. Tem que haver esse elemento dolo, que é o desrespeito ao sentimento do familiar. Por fim, quem é o sujeito... Não, qual que é o bem jurídico tutelado? Eu já havia falado para vocês que é o sentimento religioso ou a memória do morto para as famílias. Então, não é o morto não tem mais direito a ser tutelado. Não é o morto que está protegido por esses artigos. A tutela é do sentimento religioso da coletividade, no caso que eu falei para vocês, das religiões, do sistema de crenças. E no caso de proteção, né, do cadáver, é o sentimento da família que está protegido. Então, o sujeito passivo não vão ser os mortos não vão, né, propor uma ação, e ainda que pudessem propor, vamos supor, não é possível porque é uma ação penal pública, incondicionada.
sentimento religioso da coletividade, memória dos mortos e a memória dos familiares. E são todos esses tipos penais, o 208, né, até o 212, são crimes dolosos de ação penal pública incondicionada. Bom, por hoje é só isso, tá bom? Então, um abraço e até o nosso próximo encontro virtual.